Câmeras de segurança são nossas guardiãs contra o desconhecido, mas o que elas capturaram deixou os donos em estado de choque e medo, desde criaturas assustadoras avistadas até alienígenas capturados pelas lentes. Essas filmagens revelam estranhas e arrepiantes esquisitices. Num momento tenso, um homem explorava uma construção abandonada e se deparou cara a cara com uma entidade de outro mundo. Com pele acinzentada e chifres na cabeça, a figura humanoide ficou imortalizada na câmera, causando pânico instantâneo. O vídeo corta abruptamente, deixando todos sem respostas sobre o que ocorreu em seguida. Em outra filmagem de 2008, um grupo de amigos decide explorar uma casa em um local remoto. Quando abriram a porta, o que encontraram foi uma cripta de arrepiar os ossos. De repente, algo começou a rastejar em sua direção, movendo-se de 4 patas e parando a poucos metros deles. Aterrorizados, mal conseguiram escapar. Em outra ocasião, uma câmera de campainha no México capturou algo surreal. Um morador compartilhou imagens perturbadoras de uma figura misteriosa, espreitando do lado de fora de sua porta. Assim que ele a abriu para investigar, o ser aparentemente um extraterrestre escondeu-se rapidamente atrás da parede. Apesar de olhar ao redor, o homem não encontrou nada. O encontro terminou tão abruptamente quanto começou, deixando um rastro de dúvidas. Em um hotel, um hóspede passou por algo inquietante enquanto fazia o check-out. Filmagens de segurança revelaram uma sombra estranha rastejando atrás dele. A figura, de aparência humanoide, era baixa e atarracada, mas algo nela era perturbadoramente anormal. Talvez você pense que poderia ser uma criança, mas crianças não desaparecem no ar, não é? Para muitos, essa entidade parecia uma das criaturas das sombras descritas em lendas. Um alienígena cinzento, pequeno e usando um terno preto foi flagrado nas câmeras. Quando o dono da casa apareceu, algo inacreditável aconteceu. Em vez de fugir, o homem aproximou-se do ser. O alienígena, por sua vez, colocou calmamente a mão na testa do homem. Após um breve momento, o dono simplesmente se afastou, como se nada tivesse acontecido. Em 2006, em Pensacola, Flórida, outra filmagem aterrorizante foi registrada. A única luz na gravação vinha de uma porta entreaberta, revelando uma figura humanoide esquelética com pernas finas e uma cabeça oblonga que parecia saída de outro planeta. A criatura entrou silenciosamente no cômodo. Enquanto o dono da casa dormia, ele acordou ileso, mas ao revisar a filmagem, ficou completamente horrorizado. Parece que ele não vai mais dormir com a porta aberta. Por fim, imagens assustadoras vindas da Califórnia mostram algo inexplicável. Uma criatura desconhecida foi flagrada caminhando à distância, seus movimentos quase hipnóticos e completamente fora do comum. O que poderia ser? Alienígena, criatura das sombras ou algo além do nosso entendimento? A criatura era incrivelmente alta e de aparência tão bizarra que desafiava qualquer descrição de animal conhecido. O proprietário que a avistou tentou descrever o que viu, sugerindo que parecia um ser distorcido, como um híbrido assustador, algo que ele chamou de ancinho deformado. A ideia de uma criatura assim vagando perto de casa é no mínimo perturbadora. Em outra filmagem, uma mulher que gravava a si mesma acabou capturando algo muito além do esperado, sombras rastejando ao fundo. As figuras eram incrivelmente pequenas, mal chegando a da altura dos joelhos, mas isso só tornava o cenário ainda mais inquietante. E em um clipe diferente, uma criança brincando com uma bola ficou paralisada ao avistar algo misterioso. Uma pequena figura bípede, visível por apenas um breve instante, foi capturada na câmera, deixando quem assistiu se perguntando o que
mais poderia estar escondido neste planeta? Mas o verdadeiro pesadelo aconteceu quando alguém esqueceu de fechar a porta de casa. Durante a noite, algo rastejou para dentro do quarto, silencioso e faminto. Esse ancinho estava tão deformado que seus membros pareciam tortos, quase irreais. Ele ficou perto da cama, aparentemente em busca de algo ou alguém. A gravação terminou antes que o desfecho fosse revelado, deixando um mistério inquietante no ar. Uma exploração noturna se transformou em um pesadelo quando um homem tropeçou em uma visão aterrorizante. Um ser magro e esquelético agachado no chão, banqueteando-se com algo desconhecido. Seus movimentos eram antinaturais, como se desafiassem as leis da física. Quando percebeu o homem, a criatura levantou-se em um piscar de olhos e desapareceu nos arbustos com uma velocidade assustadora. Essas histórias deixam uma questão no ar. O que mais está à espreita, escondido nas sombras, esperando para ser descoberto? Por um instante, parecia que a criatura estava prestes a atacar, mas, para alívio, ela desapareceu nas sombras, deixando apenas o silêncio arrepiante da noite. Esse vídeo, sem dúvida, faria qualquer pessoa reconsiderar explorar a floresta após o cair do sol. E o terror não para por aí. Um homem, intrigado por sons estranhos vindos de sua cozinha, decidiu instalar uma câmera para desvendar o mistério. Dias depois, o que ele capturou foi de gelar a espinha, uma figura misteriosa espreitando atrás do balcão. A maior parte dela permanecia oculta, mas os poucos detalhes visíveis eram suficientes para causar arrepios. O som de uma respiração pesada ecoava no ambiente, mas ao amanhecer não havia nenhum sinal da entidade. O que seria isso? Uma brincadeira elaborada ou algo fora deste mundo? Outro caso perturbador foi capturado por uma câmera de segurança em uma rua escura. A filmagem revela uma figura que desafia a lógica, caminhando sem a parte superior do corpo, apenas pernas. E como se isso já não fosse bizarro o suficiente, o andar da criatura parecia completamente fora do normal, como se algo estivesse muito errado. Esses eventos deixam uma sensação desconfortável e a pergunta inevitável: até que ponto o desconhecido está mais próximo do que imaginamos? Parecia que a criatura lutava para andar, seus movimentos totalmente desajeitados. Isso deixou apenas duas explicações possíveis: ou era algum tipo de entidade sobrenatural, ou a câmera do acampamento sofreu uma grande falha. A internet ficou dividida. Uns acreditam que é o espírito de alguém que encontrou um destino trágico, enquanto outros têm certeza de que não passa de uma edição esperta, feita para nos pregar uma peça. O que você acha? Outro relato assustador envolve um proprietário que ouviu ruídos estranhos vindos de seu quintal no meio da noite. Quando saiu para investigar, ele congelou ao avistar uma pequena figura com pele esverdeada e olhos negros gigantes, espiando por trás dos arbustos. Antes que ele pudesse se aproximar, a criatura disparou para trás da casa e desapareceu na escuridão. Apesar de seus esforços para rastrear o ser, ele nunca foi encontrado. Isso desencadeou uma onda de relatos online, com pessoas afirmando ter visto criaturas semelhantes. Estariam essas aparições sugerindo que não estamos tão sozinhos quanto pensamos, com algo ou alguém nos observando das sombras? E é por isso que trancar portas e janelas ao anoitecer não parece tão exagerado. Uma câmera de segurança doméstica registrou o momento em que uma mulher recolhia roupas do varal. Tudo parecia normal, até que, ao se virar, uma figura humanoide pálida rastejou pela porta aberta. A criatura, curvada em 4 patas, tinha a pele translúcida e um movimento tão perturbador que muitos acreditaram que poderia ser o lendário ancinho. Esse ser é conhecido por sua aparência magra e assustadoramente pálida, além de seus movimentos inquietantes que deixam qualquer um em pânico. E o terror continua. Um grupo de amigos explorava um prédio abandonado quando se deparou com algo que jamais esqueceriam. Em um dos cômodos, uma criatura esquelética com olhos negros gigantes e pele verde doentia apareceu. Quando os amigos iluminaram a criatura com a lanterna, ela soltou um grito aterrorizante e recuou cegada pela luz. Sem hesitar, eles fugiram, abandonando o prédio e a entidade para trás. Por fim, em 2018, um residente americano causou alvoroço ao
ao alegar ter capturado evidências de um encontro alienígena. A filmagem que ele compartilhou foi, no mínimo, inquietante. E você, até onde vai acreditar? Essas histórias nos mostram que, às vezes, o que está nas sombras pode ser muito mais real do que imaginamos. Imagine um homem caminhando à noite quando avista seu cachorro correndo atrás de algo pequeno e bizarro. De longe parecia um animal estranho, mas ao se aproximar, revelou-se uma criatura diminuta e ágil. Em um movimento rápido, ela se escondeu em uma lata de lixo, confundindo o cachorro. Pouco depois, saltou e desapareceu, deixando para trás um mistério tão intrigante quanto inexplicável. E o que dizer de um trabalhador solitário, terminando seu turno tarde da noite? Ele se depara com uma figura grotesca rastejando em sua direção, com membros retorcidos, uma cauda longa e um corpo assustadoramente magro. A criatura parecia saída de um pesadelo. O homem fugiu em pânico, enquanto as câmeras de segurança capturavam cada momento aterrorizante. A identidade daquela entidade ainda é um enigma. Outro encontro bizarro ocorreu em uma floresta isolada. Um caminhoneiro, curioso ao avistar algo incomum, saiu de seu veículo para investigar. Ao se aproximar, a criatura o atacou com um movimento assustador. Ele mal teve tempo de correr de volta para o caminhão, sua mente assombrada pelas imagens desconcertantes que sua câmera registrou. Até mesmo o quintal de casa pode esconder mistérios sombrios. Um homem, investigando sons estranhos com uma lanterna, encontrou algo que jamais esqueceria. Uma figura pálida, com olhos brilhantes, observando-o por trás de uma árvore. O susto foi tão grande que ele correu de volta para sua casa, enquanto a câmera capturava a última visão aterradora daquela presença. E o que dizer de um hospital no Brasil? Nas câmeras de segurança, tudo parecia normal, até que uma criatura peculiar foi vista seguindo um funcionário. Ela se movia com cautela, como se soubesse que não deveria ser vista, desaparecendo tão misteriosamente quanto surgiu. Essas histórias são um lembrete de que nosso mundo esconde segredos além da compreensão. Será que estamos preparados para o desconhecido? A realidade às vezes parece se dobrar sob o peso de mistérios tão inquietantes que desafiam explicação. Vamos explorar alguns desses encontros que deixam até os mais céticos com calafrios. Em um estádio lotado, durante uma partida de futebol, algo inexplicável aconteceu. Uma figura sombria foi vista correndo pelos assentos, passando despercebida pelos espectadores. Mas, ao rever as imagens, ficou claro, aquilo não parecia humano. Enquanto alguns acreditam que se tratava de um verdadeiro fantasma, outros apontam semelhanças com outro evento assustador, quando uma figura misteriosa apareceu no meio do campo sem que nenhum jogador notasse. Fantasma ou algo além disso. O mistério permanece. No Brasil, em 2020, uma criatura bizarra semelhante a um inseto foi flagrada assombrando as ruas, com membros finos como agulhas, uma cauda serpenteante e um movimento desconcertante. Sua presença deixou os moradores em pânico. A sombra projetada pelo ser tornava tudo ainda mais perturbador, transformando o vídeo em algo digno de pesadelos. É o Thor! É o Thor! E nas profundezas de uma selva, uma cena que parece saída de um filme de terror, uma criatura alta e ameaçadora, com chifres, encarava uma equipe de filmagem. Pronta para atacar, a besta recuou para a escuridão depois de ser flagrada. Mas a pergunta persiste: o que mais pode estar escondido nas sombras densas da floresta? Na Tailândia, pescadores capturaram algo que desafiava a lógica. Uma criatura incomum, encontrada em um túnel submerso, lembrava o lendário tifão. Embora tenha sido entregue às autoridades de vida selvagem, o destino do ser permanece desconhecido, deixando o mistério mais profundo do que nunca.
Que tal um mergulho no desconhecido subterrâneo? Um grupo de mineiros explorando um antigo poço capturou algo que mais parecia um vislumbre do próprio inferno. Sons de gritos e lamentos ecoavam, enquanto a atmosfera pesada e opressiva parecia quase viva. Seriam ecos das almas perdidas ou algo muito mais sinistro à espreita? Outro encontro subterrâneo envolveu trabalhadores em uma caverna que encontraram uma criatura de aparência surreal, olhos enormes e um corpo alongado e esquelético. Apesar de sua presença não ser agressiva, o ser observava com uma curiosidade inquietante. Quem ou o que era aquilo? Essa visão deixou mais perguntas do que respostas. Por fim, um mega parasita foi descoberto por um pesquisador em uma caverna isolada, com uma aparência que misturava um corpo de caranguejo e manchas escuras. A criatura parecia saída de um pesadelo biológico. Os mistérios do mundo só parecem crescer, com cada novo registro trazendo à tona mais perguntas do que respostas. Vamos recontar esses episódios aterrorizantes que fazem o inexplicável parecer surpreendentemente próximo. Nas profundezas de uma caverna misteriosa, um cinegrafista capturou algo que desafiava toda a lógica. Uma luz brilhante, quase irreal, que parecia mais uma porta para outro mundo do que um reflexo. Enquanto alguns descartaram o fenômeno como um truque de luz, outros acreditam que pode se tratar de um portal alienígena oculto. O que realmente aconteceu ali permanece uma questão aberta, alimentando teorias sobrenaturais. Nas florestas escuras, uma criatura com traços de lobo e olhos brilhando em vermelho emergiu, trazendo à mente as lendas de lobisomens. Seus movimentos ágeis e presença sinistra sugerem que ela é mais do que apenas um animal selvagem. Será este um exemplo de criptídeos ainda desconhecidos, escondidos nas sombras da natureza? Um homem buscando tranquilidade à beira de um lago encontrou o oposto. Uma figura humanoide, pálida e sem pelos, emergiu de trás de uma rocha, avançando com movimentos perturbadores. Reconhecendo a criatura como o temido Rake, ele fugiu em pânico, mas a memória da figura continuará a assombrá-lo e a nós. Um vídeo aparentemente inocente de uma boneca transformou-se em algo inquietante. Enquanto a boneca parecia comum à primeira vista, suas pernas começaram a se mover sozinhas, de forma realista e assustadora. Seria um truque de câmera ou algo sobrenatural? O mistério paira, deixando espectadores desconfortáveis. Em uma floresta remota, uma câmera de trilha capturou um ser pálido e magro com olhos inexpressivos que parecia saber que estava sendo observado. Muitos o associam ao lendário Rake, uma figura que até recentemente era considerada mero folclore, mas com relatos crescentes de avistamentos. Será que o mito está se tornando realidade? E se os lobisomens não fossem apenas lendas? Um turista perdido na escuridão de uma floresta capturou a imagem de uma criatura com olhos brilhantes e dentes afiados. Com comportamento predatório, sua presença assustadora revelou que a floresta guarda segredos muito mais sinistros do que qualquer um poderia imaginar. Câmeras de segurança capturaram algo ainda mais perturbador. Figuras fantasmagóricas andando pela estrada deserta. Um caminhava sobre duas pernas, o outro de quatro. Suas formas vaporosas, porém reais, desafiam explicações e fazem questionar o que realmente ronda as nossas ruas à noite. Finalmente, uma mulher vestida de branco foi vista escalando a lateral de um hospital na Malásia, com movimentos tão estranhos que pareciam saídos de um pesadelo. Ao perceber a câmera, ela fez gestos inquietantes, reforçando a suspeita de que algo sobrenatural, talvez uma bruxa, estava em ação. E aí, o que você acha? Coincidências, truques de câmera ou algo realmente além do nosso entendimento? Deixe seu comentário com a sua teoria.
Se gostou desse mergulho no inexplicável, deixe seu like e inscreva-se para mais histórias que desafiam a lógica. E lembre-se, às vezes o que não conseguimos ver é o que mais nos observa. Até o próximo mistério!